Lição 2. A predileção dos pais por um dos filhos. Texto áureo. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Gênesis 25, verso 28. Verdade prática. A preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Leitura bíblica em classe. Gênesis 25, verso 19 ao 28. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filho de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se é assim, por que sou eu assim? E foi-se perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas, e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Introdução. A história de Isaque e Rebeca parece uma infeliz repetição da de Abraão e Sara. Por algumas vezes, Abraão não soube lidar com os sentimentos de sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Nesta lição, estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaque e Rebeca. Veremos que quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis que fazem do lar um ambiente hostil para a criação de filhos. Obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã. Primeiro ponto: o plano de Deus para a família e sua presciência. Primeiro subponto: o plano divino para a família de Isaque e Rebeca. Isaque e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaque não esperava o que viria pela frente. Quando ele descobre que era ela estéril, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta. Somente 20 anos depois dessa oração, com 60 anos de idade, Isaque recebe a notícia de que Rebeca estava grávida. Portanto, nada pode impedir o plano de Deus, pois, quando ele opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou 2 meninos. Segundo subponto: o propósito presciente de Deus. Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e de Jacó. Ele sabia de antemão o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaque e Rebeca. Isso independia das circunstâncias que envolvessem essa história. Por isso, o Senhor atendeu à oração de Isaque e Rebeca e concebeu filhos gêmeos. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois, os gêmeos já lutavam entre si no ventre de sua esposa. No caso dos gêmeos, Esaú e Jacó,
Deus sabia que, criados como agentes livres, eles seriam rivais. Aqui estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Devemos ressaltar que esse atributo não é causalativo. Isso é, não implica determinismo na vida do ser humano. Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não compreendemos, mas sabemos que a vontade dele é perfeita. Segundo ponto, o conflito familiar. Primeiro subponto, a esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada por serem impedidas de procriar. Mulheres inférteis eram consideradas inferiores, a ponto de, no casamento, os maridos terem o direito de repudiá-las. No caso de Isaque, ao perceber que Rebeca não podia dar-lhe filhos, orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar, como Deus ouviu o clamor de Isaque. Segundo subponto, o conflito, e os filhos lutavam no ventre dela. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias. Por isso, Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus como substituta, a serva Agar, para gerar o filho desejado, e pagaram um preço alto. Diferentemente de seu pai, Isaque buscou a ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. Entretanto, uma vez grávida, para a felicidade do casal, Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre. A esposa de Isaque orou ao Senhor a respeito da questão e ouviu de Deus que havia 2 povos no seu ventre e que o menor dominaria sobre o maior. Terceiro subponto, o favoritismo do casal pelos filhos. Em termos de personalidade e de temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. Deus revela a Rebeca a diferença entre os gêmeos. O menor, Jacó, teria uma descendência forte, e o maior, o mais velho, por isso o primogênito Esaú, serviria ao menor. Já idoso e cego, Isaque achava que logo morreria. Por isso, preocupava-se em abençoar a Esaú com a bênção patriarcal do direito da primogenitura. Alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo, dedicava-se a Esaú, pois este o satisfazia com o prazer das caças que levava para o patriarca. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó. Essa predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó produziria um grande conflito na família. Terceiro ponto, o problema da predileção dos filhos na família. Primeiro subponto, Esaú, o filho predileto de Isaque. Isaque demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que lhe trazia carne de caça do campo, ignorando dessa forma a profecia divina de Gênesis. Por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha a primazia no futuro da família. Por isso, Isaque pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito de primogenitura a Esaú, o mais velho. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para seus filhos. Isaque não percebeu que havia algo superior em relação aos 2 filhos e que o Senhor agiria para que nenhum dos 2 filhos se sentissem prejudicados. Segundo subponto, Jacó, o filho predileto de Rebeca. Percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos e, sem consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo. Embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó,
conforme Deus havia revelado anteriormente, Rebeca colocou-se acima do plano divino. Interferiu-se nos acontecimentos com uma atitude mentirosa. Sabedora de que Esaú quebrou princípios da obediência e do respeito aos pais, casando-se com uma mulher estrangeira, Rebeca arquitetou um plano para que Isaque abençoasse a Jacó com a bênção da primogenitura. Assim, deu instruções preciosas a Jacó. O plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado, pegar um couro cabeludo de um bode e vesti-lo em Jacó. Este deveria levar o assado ao pai e imitar a voz de seu irmão. Toda essa trapaça revelava a fraqueza do caráter de Rebeca. Terceiro subponto: o problema da predileção pelos filhos. Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaque, como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Estes são herança do Senhor, e Deus concedeu esse privilégio para que os pais sejam a bênção para a vida de seus filhos. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos seus filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais. Nesse sentido, os pais têm a responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos. Conclusão: na palavra de Deus encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar do Novo Testamento. O apóstolo Paulo admoesta aos pais quanto à criação dos filhos. Nessa orientação, os filhos devem ser obedientes a eles, e os pais não devem provocar a ira dos filhos. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com predileção, infelizmente o resultado é o conflito entre os membros da família. Esse foi mais um resumão EBD aqui do Esperança. Esperança contigo, proclamando juntos o reino de Deus.